Graça e paz, amados. Bom dia. Eu gosto demais do culto da manhã. E você? Eu creio que você está aqui hoje de manhã, você gosta demais, né? Se eu pudesse só, estaria no culto da manhã. Queridos, parabéns. 7 anos, se cumpriu um ciclo. E hoje, um novo ciclo começa de 7 anos. Amém? Você crê nisso? O 7 de Deus é poderoso. Que honra estar aqui com a minha esposa nessa manhã para celebrar o Senhor, cultuarmos ao nosso Deus. Vocês conheceram o ministro de louvor lá de Campo Belo, né? Agora, Mateus já assumiu lá tudo já, aleluia. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que eu ministrei nas últimas semanas, que na verdade foi uma espécie de uma série, e até desafio você a assistir, a ouvir. Você encontra no nosso canal no YouTube ou no Spotify. As últimas 3 mensagens se conectaram, e eu quero aqui fazer um compilado para compartilhar com você, princípios que foram tão importantes para nós. Eu queria que você ficasse de pé só mais um pouquinho, pegasse a sua Bíblia, vamos fazer uma confissão profética da palavra. Levanta-se ao céu e confessa em fé comigo bem alto, fala assim: eu amo a palavra de Deus, eu sou, eu tenho e eu posso tudo que está escrito na minha Bíblia. O meu coração está aberto, a minha mente está alerta para ouvir o Espírito Santo, e eu profetizo: serei transformado e nunca mais serei o mesmo, para a glória de Jesus. Quem diz amém? Então, ainda em pé, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1. Eu intitulei essa mensagem, que poderia ter sido intitulada a própria série, mas tiveram mensagens com temas diferentes, de o povo do caminho. O povo do caminho. A palavra fala assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Repete comigo: caso achasse alguns que eram do caminho. Amém. Senhor, obrigado porque nós somos do caminho. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Diga para quem está ao teu lado: se prepara, Deus vai falar com você. Amém. Você pode se sentar. Eu acredito que não é por acaso que a igreja primitiva dos apóstolos, a igreja dos pais, a igreja de Atos recebe esse apelido carinhoso, que não veio de dentro, veio de fora. Na verdade era um apelido pejorativo, era uma tentativa de ofender aqueles que os judeus achavam que era uma nova seita, e apelidaram de o povo do caminho. E quando o Senhor falava isso no meu coração, eu achei tão profético, porque toda a Bíblia, por mais que todos os acontecimentos literais, históricos, também é profético. E quando você estuda o livro de Atos, você vai ver pelo menos 4 vezes esse apelido destacado. Não foi só esse que a igreja recebeu. Depois, mais tarde, foram chamados de cristãos, que significa pequenos cristos, ou como Cristo. Agora, a igreja do caminho, ela é profética, porque eu creio que aqueles primeiros discípulos que conquistou o mundo da época, anunciavam tanto que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que isso foi tão ressoado, que quem ouvia, os familiares, os vizinhos, lá vem o povo do caminho. Agora, profeticamente, nós entendemos o Novo Testamento nos mostrando que a igreja foi chamada para estar no caminho. Hebreus capítulo 12 fala que deveríamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, lembra que não está imposta. Deus nunca impõe nada a você, Ele propõe. E quando Ele te salvou, Ele te colocou no caminho que é Cristo. Mas o caminho espiritual, ele tem um alvo, ele tem um ponto de chegada, ele tem um pódio, mas no caminho, o seu chamado não é para ficar parado. Ninguém entra numa estrada para ficar parado nela. A estrada te leva a andar e a correr com perseverança um objetivo. Agora,
Se a Bíblia faz essa analogia da vida do cristão como uma jornada no caminho, ela também vai nos mostrar os segredos para chegar até o fim. E o apóstolo Paulo, ele usa muito dessa metáfora, e na analogia de um atleta, ele fala: eu corro com perseverança, eu me preparei, porque eu quero chegar e alcançar o prêmio pela qual eu estou nesse caminho. Então os escritos de Paulo é recheado dessa revelação. Mas Jesus, ele disse em Mateus 24, verso 13, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus disse que devemos ir até o final nessa jornada. E infelizmente nós vivemos um tempo no Brasil conhecido como o tempo de muitos desigrejados, desviados do Evangelho, que acham que não estão desviados de Jesus, apenas da igreja, e que está tudo bem não ser mais igreja e não mais congregar. O autor de Hebreus dá uma ordem que a igreja não deveria deixar de congregar, como já era o costume de alguns, está lá em Hebreus capítulo 10. Quantos aqui em Oliveira você conhece, talvez no mínimo uma pessoa, que já esteve um dia no caminho, que um dia já viveu igreja, já entregou a vida a Jesus, mas hoje não se encontram mais no caminho, ou se desviou dele, ou voltou atrás, virou as costas? Infelizmente esse tipo de gente não tem no coração a meta do apóstolo Paulo, da qual ele diz lá em 2 Timóteo 4, verso 7, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Diga comigo, completar. Tem muita gente que é ótimo de iniciativa, mas péssimo de acabativa. Essa frase ficou famosa para falar de pessoas que começam algo, mas não completam, não vão até o final. Mas a pior coisa de não completar não é uma carreira profissional, uma faculdade ou empreendimento, mas é o chamado de Deus para cada um de nós. É a carreira que foi proposta por Jesus a você. Então nós temos desafios, e entender o porquê que muitos já deixaram o caminho, não completaram a carreira, não perseveraram em permanecer. Eu quero te mostrar alguns desafios que a Bíblia fala sobre o que precisamos de alerta para sempre permanecer no fogo, permanecer no foco, permanecer na presença do Senhor. Talvez essa mensagem para muitos ela vai ser uma vacina preventiva, para outros ela vai ser um remédio curativo, porque talvez os joelhos de alguém já está vacilando, já está enfraquecendo ou desanimando ao longo do caminho. O profeta Abacuque faz uma oração poderosa que eu quero compartilhar ela com você, em Abacuque capítulo 3, verso 1. Ajuda o seu irmão a encontrar, se por acaso ele tem dificuldade. Está no Velho Testamento, um profeta menor. Se ele tiver muita dificuldade para encontrar, você fala, está precisando da escola bíblica dominical, né? Mas ele vai estar aqui domingo que vem, aleluia. Obrigado por um amém, alguém falou, vou estar. Abacuque 3, verso 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Vamos fazer essa oração juntos? Essa foi a oração de Abacuque que ele nos modelou, nos deu de presente. Então vamos tomar posse e vamos orar essa oração profética. Levante uma das tuas mãos e fala bem alto comigo. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te. Quem pode dizer amém? Na versão revista e corrigida, eu não sei se tem como colocar essa versão, a tradução da revista e corrigida colocou, ao invés de decorrer, muito obrigado amados, no meio dos anos. É interessante essa tradução do hebraico, porque nós entendemos a intenção daquele profeta inspirado pelo Espírito Santo, a nos ensinar essa oração, de orar no meio dos anos. Sabe, essa igreja tão jovem, está começando, 7 anos, tantos sonhos, tantas promessas de Deus irão se cumprir. Na hora do louvor eu estava declarando aqui, Senhor, prospera mais essa obra, faz essa obra avançar. Senhor, eu já vejo multidões e multidões, amém? Você está comigo? Deus fará,
Mas o problema é que, quando o pastor Tiago falava que você constrói a história, fomos chamados para essa geração, e nós estamos num caminho, nós estamos numa jornada. E por que o profeta Abacuque nos ensinou a clamar por avivamento no meio dos anos? Talvez nós estamos vivendo esse tempo lá em Campo Belo, que em junho vai fazer 24 anos da história da igreja, desde que ela nasceu, desde que o Senhor a plantou. E talvez nós temos esse senso de urgência para clamar por avivamento. Mas eu não sinto que é só lá em Campo Belo, é a igreja no Brasil. Nós estamos clamando, o Senhor envia uma nova onda de avivamento na igreja brasileira. Quem sente esse desejo? Agora, o interessante é que o profeta fala que precisamos de avivamento, diga comigo, no meio dos anos. Em outra tradução seria no meio do processo. Por isso que o Senhor nos chamou hoje, estamos começando uma campanha, uma série no mês de março, intitulada O Mês do Avivamento. Oramos a semana inteira, pelas manhãs, por ativação do avivamento, nos preparando para ele. E esse mês todo o foco vai ser isso. E quando o Senhor foi trazendo palavras para nos preparar para uma nova onda, para uma ativação de avivamento, nós oramos esse texto que você falou. Senhor, precisamos de avivamento no meio. Sabe por quê? Porque no início, na largada, todo mundo está empolgado. A nossa alma está descansada e empolgada, que chamamos de entusiasmo. E nós damos o nosso impulso. Quando nós vemos o pódio, a chegada, você dá o gás final. Essa é a ideia que maratonistas e atletas já passaram, já ensinaram. Não sei se você corre, mas eu já conversei com pessoas que correram uma corrida e passaram por isso. No início, empolgação. No final, o gás final. Mas o meio é o difícil. Porque no meio, você olha para trás e não vê a largada. Você olha para frente e não vê a chegada. E aí você passa o desafio de permanecer. Você não sabe se vai demorar a chegar, você não sabe se dá para tempo de voltar. E é nessa hora que vem cansaço, desânimo, provações, lutas, desafios que todo cristão irá atravessar. Então no meio é o mais difícil. E talvez alguns já estão vivendo esse processo do meio. Você já largou muito bem, não está vendo ainda a chegada, e você está no meio da jornada. E aí nós precisamos clamar a Deus, porque parece que a nossa empolgação passou, o nosso empenho passou, a nossa motivação passou. Estamos sentindo agora que toda decisão de permanecer é baseada somente na fé. Porque Paulo diz que era isso que o Senhor quer de nós, o justo viverá pela fé. E Paulo diz em 2 Coríntios 5:7, visto que andamos, poderíamos falar, corremos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Você pode repetir isso comigo? Fala, eu ando pela fé e não pelo que vejo. E justamente às vezes é no meio do caminho que nós não estamos vendo nada. Parece que nós perdemos as possibilidades de vivermos os fatores sensoriais que muitos gostavam, de ter arrepio, de ter uma visão, de ter algo. E parece que Deus tirou toda aquela situação da alma, das emoções e sentimentos, para deixar você experimentar o que é permanecer na obra, na fé, na vida com Deus, apenas por fé na palavra, e não por sentimento. Quem está me entendendo aqui diz amém. Agora, nesse processo, nós precisamos entender quais são os recursos da palavra, para eu ser aprovado no meio dessa prova. Então se a gente volta lá para Abacuque, na oração dele, do verso 2, há vários ingredientes nessa oração, que são princípios de revelação. Então vai anotando na sua Bíblia aí, volta lá para Abacuque 3, verso 2. A primeira coisa que ele fala, para ter avivamento, é, ó Senhor, eu ouvi falar do que o Senhor tem feito. Eu ouvi falar. A primeira coisa é que ele é movido em oração. No verso 1, a Bíblia está registrando, essa é uma oração do profeta. A oração é o fundamento de permanência. A oração é um estilo de vida contínua.
Ontem nós tivemos um curso à tarde na igreja, e eu falava com aqueles irmãos que estavam ali, que hoje nós somos a geração que mais tem informação na história da igreja, mais tem acesso à Bíblia, você tem entendimento do porquê deveria orar, mas somos a geração que menos ora e que menos lê a Bíblia. Não é falta de informação, é falta de obediência, é falta de atitude. E se a gente faz uma sondagem no meio dos cristãos, infelizmente ainda a maioria não sabe o que é ter vida de oração. Não sabe o que é devocional, o que nós chamamos carinhosamente na igreja por quase 20 anos de TSD. Essa sigla, quando a gente aciona ela, a pessoa que já foi discipulada sabe que é tempo sozinho com Deus. TSD. A minha esposa tem TSD duplo. Ela tem o TSD com Deus e o TSD tempo sozinho com Daniel. Agora, você precisa entender que a vida cristã é uma dependência da presença de Deus diariamente. Jesus diz, o pão nosso de cada... Então não é do dia passado, não é a experiência de 1990, é de agora. Só que o de agora, muita gente já não tem mais tempo para cultivar um momento a sós com Deus. Então a oração que ele tem, gratidão na hora do almoço, e na hora de dormir, está tão cansado que não dá para abrir a boca, ele só aponta para o céu e dá um joia. Tá bom, sua vida resumiu nisso. E se a sua vida de oração não é forte, nada mais na sua vida terá força. Eu vou repetir. Se a sua vida de oração não é forte, nada mais na sua vida terá força. Então você vê uma geração fraca espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente e também fisicamente. Estou sempre cansado, falta renovo. Essa semana tivemos a semana toda de oração, pela internet, orando junto, um grupo bom de irmãos. E um dos dias eu falei, vamos ter um momento de adoração? E eu coloquei uma música de adoração pela manhã, e aí falei, vamos adorar. Onde você está? Levanta as mãos, adore ao Senhor. E a presença do Senhor veio, e eu falei no final, todas as vezes que você cultivar um momento como esse, no seu trabalho, vai para o banheiro, e você coloca uma canção de adoração, você não pode, você mesmo canta, a presença do Senhor virá. Porque Ele prometeu que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Naquele dia uma irmã que estava assistindo a live me manda uma mensagem. Pastor, eu ouvi o que o senhor estava dizendo de manhã. E ela falou, eu estou passando uma semana terrível de luta no meu trabalho. Terrível. E quando eu fui humilhada lá durante o dia, a situação, eu me lembrei que o senhor ensinou. E eu saí, fui para o banheiro. E eu no meu celular coloquei aquela música de adoração. E eu não conseguia nem orar, mas eu falei, Senhor, vem sobre mim. E ela falou, pastor, o que aconteceu de manhã lá na live, aconteceu comigo sozinha lá no banheiro. A presença do Senhor invadiu o meu coração. Eu senti uma paz, um renovo. Eu voltei totalmente diferente para enfrentar aquela batalha. É isso que você precisa ter de experiência todo dia. Não é uma vez por semana. Você almoça só uma vez por semana? A geração do Monjaro agora faz, né? Mas agora, quem quiser me doar uma dose, eu estou aceitando, tá, irmãos? Agora, se nós deixamos de nos alimentar, o seu corpo reclama. Você sente dor de cabeça, você sente fraqueza. Por quê? Porque o corpo grita imediato, o espírito não. O espírito ele é silencioso. Ele não reclama quando você deixa um dia de orar, uma semana de orar, um mês de orar. Mas quando ele reclamar, pode ser que seja tarde demais. Quem está me entendendo? Você não tem a leitura espiritual e só vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Aí chega no meio do caminho, você está desanimado e fala, será que eu consigo continuar? Então o primeiro segredo de Abacuque, para a gente ir até o fim nessa jornada, fala comigo, vida de oração. Segundo segredo está no verso de número 2. A palavra do Senhor diz assim, não, ainda no verso 1, eu quero que você veja algo mais. A Bíblia fala que essa oração de Abacuque, verso 1 por favor, sobre a forma de canto. Ele não apenas orou, mas ele também cantou. Ele adorou ao Senhor, ele pôde louvar. Então a oração com a adoração, é essa experiência que eu te contei agora. A terceira coisa,
Está no verso 2. Ó Senhor, eu ouvi a tua palavra eu ouvi. Amados, o que nós mais precisamos é ouvir a palavra, mas não é só encher dela. Tiago fala, não seja apenas ouvintes, mas sejam também praticantes. Eu preciso de vida na palavra, nós temos que crescer na palavra. Então esse ano nós nos voltamos também para a escola bíblica. Toda manhã, eu estava agora desde o primeiro domingo de janeiro, ensinando a palavra, temas bíblicos. Hoje nós estamos lá ensinando a palavra de manhã. Nós precisamos nos voltar para a palavra, porque quando vocês voltam para a palavra, diga comigo, a palavra de Deus vai produzir e aumentar o meu temor a Deus. Essa geração precisa aprender o temor do Senhor. Ela tem brincado com a palavra de Deus. Você concorda comigo? E o salmista diz, a palavra do Senhor e o temor do Senhor me guarda de pecar. As pessoas estão pecando com uma facilidade, porque elas não têm mais o temor do Senhor, que as protege. Quem está me entendendo? Se nós ensinarmos para os nossos filhos o que é temer a Deus, eles vão ter o temor como uma proteção, uma muralha. Quando eles chegarem lá para fazer algo, o temor do Senhor vai ser a proteção. Esses dias eu estava ouvindo um jovem me contar uma história dele, e ele dizia, pastor, eu cresci num lar cristão e me desviei, e eu afundei no mundão, mas ele disse, eu estava indo para as festas, mas quando eu via o nível de baixaria, de podridão, que era envolvente os jovens da faculdade, ele dizia, eu tinha um freio, eu tinha um limite, eu não ia no abismo mais profundo, porque tinha algo que me bloqueava, e ele falou, eu acho que é temor a Deus. O temor de Deus é uma proteção espiritual. Aí, o profeta fala assim, ó Senhor, aviva a tua obra. Ele busca avivamento. O reavivamento, a vida de Deus deve ser buscada. Por isso que ele vai orar, Senhor, eu estou buscando esse avivamento. Avivamento tem que ser algo intencional a ser buscado. Cada semana você precisa viver uma vida avivada pelo Espírito Santo, amém? Você não pode aceitar frieza nem mornidão, porque você é chamado para viver como igreja cheia do poder do Espírito Santo. Então nada menos do que isso, você concorda comigo? E a palavra então diz que ele busca avivamento, e agora ele quer que o avivamento avive a obra de Deus no meio dos anos. Amado, deixa eu te falar uma coisa que está sendo batida pelo diabo para confundir a igreja. Sabe, tem gente que está entrando numa linha de uma graça barata, aonde eu não preciso cuidar da obra de Deus, eu não preciso de me envolver com a igreja, eu com Jesus e cuidando da minha vida. E essa geração atual só está afundando em frieza espiritual. Porque tem gente que fala assim, pastor, eu vou deixar a obra de Deus para cuidar mais da minha vida, para cuidar mais da minha família, cuidar mais dos meus interesses, do meu emprego, das minhas finanças. Então eu não tenho tempo para liderar uma célula, para cuidar de um ministério, para servir. E talvez ele não sabe que o fator de deixar a obra de Deus, isso também está deixando o Senhor da obra. Nós fomos salvos para a obra de Deus. É o que Efésios diz do capítulo 2, do verso 8 a 10. Eu fui salvo pela graça mediante a fé. Mas o verso 10 fala, ele te salvou, porque ele tinha uma obra preparada para a sua vida de antemão em Cristo Jesus. Está aí no telão para você. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Boa obra não é dar esmola como o brasileiro acha. Boa obra é a obra de Deus revelada na palavra. E Deus preparou essa obra para você antes de você nascer. Então diga assim, Deus tem uma obra na minha vida. Essa obra precisa ser avivada. Você crê nisso, amém? Então Paulo diz para o seu discípulo Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Não esconda o seu talento. Deixa Deus usar você. Ele te deu talentos, Ele te deu coisas. Tem gente que Deus capacitou de graça, de talento, e Ele usa tudo para o mundo.
Ele é um excelente administrador, mas é só para fora, é só para ele mesmo. Ele podia pegar o que ele tem de melhor e falar: eu vou dedicar uma parte, pelo menos que seja o dízimo do meu tempo, para servir a obra de Deus, porque para isso eu fui salvo. Você entende isso? Amém? Agora ele termina Abacuque 3:2 dizendo assim: Senhor, eu te clamo que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor tenha misericórdia. Na ira, lembra de misericórdia. Abacuque termina dando a chave que ativa avivamento, que é o arrependimento. Todo grande avivamento que aconteceu na história da igreja é precedido ou iniciado por arrependimento. Quando eu me quebranto e me converto, e há o desejo de abandonar má obras e voltar para a santificação, aquilo starta ou libera o rio de água viva que vai nos fortalecer, vai refrigerar, que vai trazer vida de Deus. Quem entende isso? Então, o que nós precisamos nos arrepender? Talvez tenha algumas coisas que durante o caminho eu estou aceitando como normalidade, da qual Deus chama de pecado. Por exemplo, no meio do caminho, muitos podem sentir solidão, e por causa dessa solidão, permitida por Deus, eles murmuram e atacam a igreja, atacam a liderança. Na hora que eu mais precisei, ninguém me ajudou. Na hora que eu mais precisei, ninguém foi na minha casa. Na hora que eu mais precisava de pastoreio, o pastor não me deu atenção. E as pessoas, durante o caminho com Jesus, podem sentir algo que todo homem de Deus, na Bíblia, e eu e a minha esposa, e você vai passar, chamado de solidão. E às vezes a gente não entende isso e fala: não, solidão não é de Deus. Deus não permite solidão. Não. Nós somos chamados para viver em koinonia, comunhão. A igreja tem que sempre estar junta, um cuidando do outro. É verdade. Mas essa verdade tem dois lados. Há alguns momentos, que não é durante a vida toda, em um determinado momento do seu caminhar com Jesus, Ele tira os amigos, Ele tira pessoas e Ele deixa você sozinho. Jesus passou por isso, o apóstolo Paulo passou por isso, Moisés passou por isso, Davi passou por isso, e eu e você também iremos passar. 2 Timóteo capítulo 4, verso 16, Paulo está abrindo o coração para a igreja e diz: na minha primeira defesa, ninguém, 2 Timóteo 4, 16, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, e que isto não lhe seja posto em conta. Se puder colocar na revista atualizada agora, esse mesmo texto, eu queria que você grifasse a RA, se tiver como colocar. Obrigado, amados. Diga assim comigo: ninguém foi a meu favor. Às vezes nós olhamos para os lados e nós não vemos ninguém. Aí você fala: isso não é de Deus, não estou vendo ninguém para me ajudar no meio do caminho, a hora que eu mais precisava, porque é a hora que eu estou cansado, é a hora que eu estou desanimado, e é a hora que eu estou querendo largar tudo e voltar para trás. Paulo passa por isso, e ele fala: Senhor, não coloque isso na conta deles, porque Paulo não está murmurando ou reclamando, Paulo está revelando para nós o que o Senhor muitas vezes permite, para que você aprenda a confiar completamente no Senhor e ter Deus como único, como a fonte da sua vida. Você não depende de homens, os homens são canais de Deus, que é a sua fonte, e quando Deus fecha os canais, Ele te leva a beber na fonte que é dEle, somente Ele. Se você entendeu, aplauda o Senhor bem forte aí. Em tuas águas, aleluia, Pai. eu quero beber da tua fonte. Diga isso ao Senhor. Fonte de águas vivas. Sim, Senhor, sim, Senhor. Diga a Ele. Tu és a fonte, Senhor. O grande perigo é que nós transformamos pessoas na nossa fonte. Então o nosso discipulador, o nosso pastor, o meu líder de célula, o irmão, eu fiz dele o meu guru,
o meu psicólogo particular, aquilo que eu dependo, fiz dele a minha muleta, e o Senhor vê isso como um perigo, dizendo: você não pode substituir o Espírito Santo por nenhuma outra pessoa. Diga assim: o Espírito Santo é o meu melhor amigo, e ele nunca vai me deixar. Agora, o porquê que o Senhor permite que muitos ou todos os cristãos venham passar por esse momento de solidão na caminhada? Para que você tenha a mesma experiência que o profeta Paulo, ele teve aqui, Jesus teve. Em Mateus 26, verso 56, Jesus está revelando que na hora que ele mais precisava de companhia, todos fugiram, todos o abandonaram. Mas a Bíblia diz que lá na hora de ser esmagado, no Getsemane, mesmo que todos estavam fugindo ou dormiram, o Senhor enviou anjos que vieram sustentar e consolar e ajudar aquele homem sofredor. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, Paulo, profetas, homens de Deus passaram por isso, para que você tenha a mesma experiência que o apóstolo Paulo teve, lá em 2 Timóteo 4, verso 16, ele fala: todos me abandonaram, que o Senhor não os cobre disso. Agora, qual é a experiência que Deus quer te dar no momento que você se sente sozinho e que você mais precisava de ajuda de alguém? Está no verso seguinte, o verso 17, Paulo diz assim, vamos falar junto comigo? Vamos declarar? Diga assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Amém? Todo crente vai ter que experimentar isso. Na hora que parece que Deus tirou todo mundo, ninguém atende mais o telefone, ninguém responde mais o WhatsApp, e você está ali, e você fala: Senhor, eu estou fraco e preciso de ajuda. E aí o Senhor fala: eu não abandonei você, eu estou ao seu lado para te assistir e para te revestir de força. Você pode aplaudir esse Deus? E me resgata todos os dias, só para te adorar, só Senhor. para te adorar, quero ser primeira essência, teu jardim. Paulo diz: o Senhor me assistiu e me deu forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. Toda solidão que Deus permite você passar tem um propósito que vai glorificar o nome do Senhor. O seu testemunho vai curar vidas. Você vai pregar o Evangelho dizendo: eu estava ali passando o pior momento, mas o Senhor estava ao meu lado. Essa é a pregação do Evangelho através de você. E agora: e todos os gentios a ouvissem. Levante uma das tuas mãos e repete comigo assim: e fui libertado da boca do leão. Sabe, às vezes Deus pode usar pessoas para te consolar, te fortalecer, te ajudar. Isso é de Deus, e a igreja, o Senhor faz muito disso. Mas não tem nenhum homem na terra, nenhum pastor que pode te libertar da boca do leão. Apenas um, aquele que pisou na cabeça da serpente e tomou a chave do inferno, é o único que venceu e te liberta da boca dos demônios. Você pode dizer amém? E o verso seguinte, Paulo está trazendo uma palavra profética para a igreja. O verso 18, você pode ler comigo? Levante uma das tuas mãos. E o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Diga bem alto: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te
mais que estratégia, eu posso não ver, mas hoje sei que esse deserto chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Paulo diz no verso 18: o Senhor me livrará e Ele me levará a salvo. Ele vai me levar. Não são as pessoas que vão levar você até o final, é Jesus que morreu na cruz por você. Ele vai carregar você no colo e vai te dizer: eu vou do seu lado até o final. Então, eu creio que às vezes quando o Senhor permite ao longo do caminho você se sentir sozinho, solidão, é para que você experimente Ele carregar você, dizendo: eu sou a sua fonte. Não foi a igreja que morreu na cruz por você, fui eu que morri na cruz por você. E você tem que depender exclusivamente de mim. Então, com muito amor o que eu vou te falar, muito amor e carinho. A maioria das pessoas que se desviam, elas tinham se convertido somente à igreja, somente às pessoas, mas não tinham se convertido à pessoa de Jesus que é real. Por quê? Porque as pessoas conseguimos olhar com os olhos e ouvir com os ouvidos, mas o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é invisível, mas real. Ele é visto com os olhos do Espírito. Hoje eu não vejo Jesus fisicamente, mas o meu Espírito vê, porque Ele está aqui no nosso meio. Você crê que Ele está aqui no nosso meio? Aleluia. Então nós precisamos ter uma experiência que você vai dizer como o rei Davi: ainda que eu ande sozinho pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque não é o pastor Tiago que está comigo, não é o meu irmão que do meu lado que está comigo, mas é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes, e bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Um terceiro fator que pode tirar pessoas do caminho, além da solidão, é o desânimo. O desânimo vem como um ataque do diabo, trazendo mentira que não está trazendo resultado, perseverar no caminho. Paulo diz em Gálatas 6, verso 9 para a igreja o seguinte: não se canse. Em outra tradução, não deixe o desânimo entrar, e não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem é agradar a Deus, é obedecê-lo. Agora diga comigo: porque ao seu tempo, diga bem forte, ao seu tempo, eu vou colher, se eu não desanimar. Você crê que o Senhor é fiel? Amém? Então toda lágrima, todo esforço, toda semeadura não vai ficar sem a resposta do alto, não vai ficar sem a recompensa. Só que o problema é que Deus diz: ao seu tempo. Às vezes você não sabe qual é o tempo de Deus, e você caminha e fala: Senhor, está demorando. Talvez o tempo é a maior prova da sua fé e da sua constância. E quando parece que o tempo está demorando, você começa a ficar cansado, desanimado, porque parece que você não vê resultados. Em 2 Tessalonicenses 3, verso 13, há uma ordem do Senhor, que não é uma sugestão, é uma ordem. Ele diz assim: não se canse de fazer o bem. Diga para quem está ao teu lado: não se canse. Agora, a pergunta é: pastor, como que eu vou obedecer esse mandamento?
É eu que escolho? Eu estou lá, passando a aflição, vem o desânimo, eu estou sentindo cansado, e Deus fala assim: não se canse, eu não quero cansaço. Aí você fala: mas como? Me dá então a receita de não ficar cansado. A receita de não ficar cansado está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, olha, esse texto é tão maravilhoso. 1 Coríntios 15, 58. Diga assim comigo: portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Diga bem mais forte: sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aplauda o Senhor, Ele é maravilhoso, querido. Como que eu não me canso quando eu sei que o meu trabalho não é em vão? Tudo que eu estou fazendo tem um propósito e haverá uma colheita. Isso vai me animar, isso vai me fortalecer. Mas se ainda assim você se sentir cansado, você tem Isaías 40, verso 30, para você tomar posse da promessa que diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A tua vazia agora está. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Então, como eu não me canso, você tem um Deus que vai derramando unção de renovo sobre você, todo dia, todo dia. E Ele vai nos renovando, para nós podermos ser inabaláveis até o final, amém? Hebreus fala que o povo do caminho, ele tem uma marca. Hebreus 10, verso 38, qual é a marca do povo do caminho? Todavia, o meu justo viverá pela fé. Não é por vista, não é por empolgação, não é por sentimento, não é por elogio, não é por aplauso, não é por nada disso. Eu permaneço pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se parte desse povo retrocede, não traz alegria ao coração de Deus. Só que tem uma promessa para o povo do caminho, que está no verso seguinte: nós porém, diga comigo, eu porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas eu sou, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você tem a marca daquele que vai continuar até o final. Você recebe isso, amém? Por que que nós temos essa marca? A palavra do Senhor diz que nós temos um motivo, apenas um motivo, que nos faz ir até o final pela fé. A Bíblia termina revelando esse motivo em Apocalipse 2, verso 3. Quando Jesus escreve as cartas à igreja, ele diz assim, para a igreja que deveria ir até o fim. Apocalipse 2, verso 3. E tens perseverança e suportastes provas. Qual é o motivo? Diga assim bem alto comigo: por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus, você não vai se deixar esmorecer. Por causa do nome de Jesus, você não vai retroceder ou recuar. Por causa do nome de Jesus, você vai passar por qualquer situação e você vai até o fim. Amém? Qual é o motivo que nos leva até o fim? Não é nada dessa terra, é o nome de Jesus. Quando eu lembro o nome de Jesus, eu me lembro do que Jesus fez naquela cruz por mim. Ele se entregou, e se Ele deu a sua própria vida, como eu não darei a minha vida a Ele? Amém? Então diga: tudo é por Ele e para Ele. E aí, se é por causa do nome, Apocalipse 3, verso 21, ele te dá essa promessa que é tão poderosa: ao vencedor dar-lhe-ei
sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus está dizendo: eu fui até o final, eu completei a carreira, e o Senhor me colocou no trono dele. Agora é a sua vez, você vai até o final e vai completar a carreira que eu tenho para você, e eu vou te colocar também no meu trono. O trono fala sobre a recompensa, sobre a glória que essa terra não pode te dar. Por isso, capítulo 2 de Apocalipse, verso 10, a igreja pode até sofrer. Jesus disse a essa igreja o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Tribulação não é a vida inteira. O 10 fala de um tempo determinado de prova. A sua prova tem data de validade. Talvez você está passando por ela, mas o tempo dela acabar está chegando. Ela não vai durar, porque depois da prova você será aprovado, e depois da aprovação virá a promoção. Você recebe isso? Diga comigo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus está chamando uma geração, uma igreja que fala: Senhor, eu vou ser fiel até o final, até o Senhor me levar, até a morte, eu não vou retroceder. Pode acontecer o que acontecer, venha o que vier, eu permaneço, porque o Senhor está comigo. Posso passar por lutas, sofrimentos, provações, batalhas espirituais, mas eu vou ser fiel até o final. Você diz amém para isso? Eu quero que você receba uma palavra que vai sustentar você, que vai renovar você nessa manhã, para coisas maiores que Deus tem para fazer na sua vida, nesse próximo ciclo aqui na Igreja Vale. Fica de pé no seu lugar. E nós vamos orar baseados em Isaías 41, verso 10. Eu vou pedir que esse texto fique na tela. Eu quero orar por você como igreja. Estenda as tuas mãos. Nessa manhã, há uma unção de renovo vindo sobre a sua vida. Igreja, talvez você sabe que essa é uma palavra tão direta do trono de Deus ao seu coração. Então se abra ela, porque o Senhor vê sofrimentos, aflições, provações, mas Ele manda te dizer: recebe essa palavra nas suas mãos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e eu te sustento com a minha destra fiel. O Senhor manda te dizer que Ele é a tua força, é Ele que te sustenta, a mão dEle está sobre você. Ele te colocou na mão direita, na mão forte, e ninguém vai te tirar de lá, ninguém vai roubar você. Isaías 43, verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Há um propósito nessa luta, nessa prova. Essa luta não veio para desanimar, para destruir você, ela veio para te fortalecer. E o Senhor te chama a você perseverar e ir até o fim, porque o Senhor está te dando resistência espiritual, força para vencer e para avançar. O Senhor te diz: tudo que você precisa é da minha presença, e eu já estou aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia, aleluia. Então deixa o Espírito Santo te encher agora. Se você precisa de um renovo, levanta suas mãos onde você está. Espírito Santo, visita essa igreja agora, nessa manhã, dando de presente o renovo espiritual.